Mover Profético, vídeo número 1, diretamente do Brasil. Você entende o mover profético? Você entende a importância? Hoje nós vamos ver fundamentos do mover profético. Eu começo com Hebreus, capítulo 1, verso 1. Olha que maravilha, tesouro da palavra. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Profecia é Deus falar com o homem. Profecia é uma via de comunicação do Deus eterno com o homem. Deus fala e fala de muitas vezes e de muitas maneiras, e falou aos pais, citando Israel, porque é uma carta aos Hebreus, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Bendito Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesses dias, Deus constitui Jesus profeta. E nós, como corpo de Cristo, entramos no mover profético, porque o que o povo precisa é ouvir a voz de Deus. Religiões existem muitas, igrejas muitas, não estamos discriminando, não estamos julgando ninguém, mas precisamos ouvir a voz de Deus. Isso é a restauração do mover profético. Estaremos até fazendo propaganda de um livro que nós ajudamos a escrever, a traduzir, a estruturar, que é Ativando o Dom Profético, do apóstolo José Félix e da Magda Félix, casal muito lindo do México, de Guadalajara. Mas aqui voltamos. Nestes últimos dias, verso 2, nos falou Deus pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E interessante que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Os herdeiros em Cristo, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o Criador. Deus fez o universo através de quem? Do Verbo de Deus, que se torna o Filho. O Filho unigênito, nascido da Virgem, e o Filho primogênito, ressurreto dentre os mortos. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus revela a Deus, expressa a Deus, manifesta a Deus, demonstra a Deus. A essência de Deus está em Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha o poder! A palavra de Deus é profética. A palavra de Deus executa o que Deus quer que execute. Ela não volta para Deus vazia, mas prospera naquilo que agrada a Deus, apraz a Deus. E continuando na obra de Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse, Ele é o Senhor. Esse é o primeiro aspecto profético. Deus falou e continua falando de diversas maneiras, e nestes últimos dias nos fala pelo Filho, a revelação absoluta, suprema da glória de Deus. Amém? E agora, pelo profético, nós vamos para Atos 9, para ver como o profético é importante, como Deus se manifestar é importante. Você fala assim, não, essa palavra é um estudo bíblico meu. Fala, não, Deus tem que se manifestar, Deus tem que falar, a palavra tem que estar no espírito da revelação, é de revelação em revelação, de glória em glória que o homem é transformado. E a primeira transformação qual é? O encontro com Jesus. E qual era o maior perseguidor de Jesus na época em que Jesus morreu e ressuscitou e estabeleceu a igreja? Era um fariseu chamado Saulo.
um homem que queria acabar com a igreja e tinha determinação. Era um homem de briga, de guerra, de convicto. Cria que estava servindo a Deus, tentando destruir a igreja. E no verso 1 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho era a igreja, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Tinha um projeto e queria estar servindo a Deus. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uau! E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, olha o profético, Deus falou com Saulo, 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 por que me persegues? Imagina esse homem temente, que estudava as escrituras aos pés do mestre Gamaliel, fariseu dos fariseus, judeu, hebreu dos hebreus, né? Da tribo de Benjamim. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Adonai? Quem és tu, Jeová? Quem és tu? Ele sabia que era o encontro com Deus. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Uau! Ele estava perseguindo os discípulos. Santo é o Senhor. Mas aí o Senhor estabelece a palavra profética. Levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Ele ficou cego. Ele foi tocado, transformado. Ele sabia que era um encontro com Deus. E o Deus que ele cria, que servia, se revela em Jesus Cristo. Então ele disse, errei de lado. Agora ele se revela para mim, quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, profético. Quando aprouve a Deus revelar Jesus Cristo em ti, profético. O profético está no evangelismo. O profético se move na relação entre homens e dos homens com Deus, amém? E agora vamos continuando o fundamento. Eu quero que você entenda que o profético é a essência da igreja. A igreja não pode viver sem profético. Então nós vamos para 1 Coríntios 12 agora para ver como Deus equaciona dons especializados para a igreja. Houve profetas no Velho Testamento tremendos, mas para a igreja, Deus equaciona para que haja uma multidão de homens que falam, que são boca de Deus, que falam e que definem a vida dos homens, a transformação dos homens, a salvação, a redenção, a remissão, a santificação, a purificação, o novo padrão de caráter, de santidade, que nós queremos ver no meio da igreja, amém? Então, 1 Coríntios 12 vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Eu não quero ignorância na igreja, não pode estar desinformado ou estar querendo se afastar, querendo rejeitar aquilo que Deus propôs. Porque as igrejas tradicionais tentam rejeitar o que Deus propôs. E nós precisamos aceitar as ferramentas de Deus, o processo de Deus, o propósito de Deus, que é Deus se manifestar no meio dos homens. Homens falhos, sendo capazes de manifestar a essência e a glória de Deus. Aí continua, verso 2, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados, ou seja, idolatria, ignorância, cegueira. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, Jesus é maldito, porque ele é o bendito.
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Agora vai explicar os dons. Os dons são diversos, muitos, complementares, diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Dons do Espírito de Deus. Depois, também há diversidade no serviço, nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Bendito Adonai, Jesus Cristo, Senhor. Jeová é a salvação. Aqui é os dons do ministério que Jesus, como cabeça, entrega. E há diversidade nas realizações, nas operações, no energematon, no grego. Mas o mesmo Deus é que opera tudo em tudo. Parece que é a Trindade. Tem dons do Espírito, dons do Verbo, do Filho e dons do Pai. A Trindade opera diversidade, complementaridade para que a obra seja completa. A igreja é plenitude da ação de Deus. Aleluia. Vamos ao detalhamento. Verso 8. Verso 7 primeiro. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Presta atenção. Eu posso ter o dom, mas eu preciso manifestar. São duas coisas diferentes. Eu tenho um dom na palavra e eu manifesto o dom na palavra. Eu tenho um dom profético, eu manifesto o dom profético. Eu tenho um dom de cura e eu manifesto o dom de cura. A manifestação é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E isso é muito espalhado, é democrático, é o corpo. Por isso que Deus não suporta nicolaítismo, deixa só um trabalhando e o resto sentado. É o corpo, é uma ação de corpo e necessita sim da gestão do Senhor Jesus, do Mestre, para que o corpo funcione em harmonia pelo Espírito. Mas com a liderança do Espírito, a liderança de Jesus Cristo através dos vasos maduros. Amém? Não é bagunça, não é vale tudo. Temos ordem, temos decência, mas temos ação genuína do Espírito, amém? E aí ele vai citar 9 dons. E eu vou citar para vocês e vocês vão entender o que eu quero dizer para o fechamento. O fechamento é dos 9 dons do Espírito. 6 são proféticos e 3 são de poder. Então nós vamos diferenciar, não estou dizendo que o profético não é de poder, mas o profético estabelece a base para a ação do poder, amém? O aparelhamento, a operacionalização. Então nós temos palavra da sabedoria, profético, porque é Deus trazendo sabedoria, mistérios profundos. Palavra do conhecimento, é Deus trazendo detalhes nas vidas. Conhecimento aqui não é instrução, é intimidade. Palavra que revela ao coração os detalhes da vida do homem. Depois vai vir fé. Fé é poder. Fé é poder, tá? Porque você é a chave que libera o poder de Deus. Então, fé. Depois vem dons de curas, poder. Milagres, poder. E agora, continuando aqui, palavra de sabedoria, que é os dons proféticos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Agora ele vai detalhar profecia, profético. Discernimento de espíritos, profético, porque vem a informação de com quem que você está guerreando. Discernimento de espíritos imundos. Variedade de línguas é profético. Línguas é profético. E capacidade de interpretação é profética. Interpretação de línguas. Amém? Aleluia? Que o Senhor nos abençoe com essa visão, né? Por que é profético? Porque aqui nós temos uma ação de Deus esclarecendo, instruindo, alinhando, trazendo a revelação para que o poder se manifeste. Profético é a base de tudo que se faz na igreja, seja evangelismo, seja aconselhamento, seja pregação, seja ensino. É profético, tem que ser profético, tem que ser a voz de Deus, tem que ser a liberação na doutrina, no aconselhamento, na instrução, na revelação, na exortação, na edificação.
Profecia consola, exorta, edifica. 1 Coríntios 14, e eu paro por aqui. Estamos lançando os fundamentos para que a gente valorize o mover profético. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.